Bom dia, paz do Senhor Jesus. José vendido pelos irmãos. Gênesis 37, capítulo 37, verso 1 em diante. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava a José e a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram: aleluia, glória a Deus, seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referia a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que o sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante em ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Glória a Deus, aleluia. Vou ler só até aí para não ficar muito extenso. A história é maravilhosa. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Palavra maravilhosa. A maioria de nós conhece, né, a história de José. E muitos criticam José por ter contado o teu sonho para seus irmãos e seu pai. Mas é que nós, né, quando nós temos um sonho assim bom, igual esse que ele teve, né, uma visão dessa, uma revelação de Deus para ele, né, seria inevitável, né, que ele contasse, né. E a palavra vai dizer no decorrer dela aqui que, assim, muitos acham que foi ruim, mas não foi ruim não, irmãos. Contar seus sonhos para algumas pessoas é bom. Primeiro que ele viu, né? Porque a Bíblia vai dizer aqui que ele era amado, muito amado por seu pai. E também ele era amado por Deus, né? E às vezes nós somos amados por nossos pais aqui na terra, somos amados também por Deus. E se nós somos amados é porque nós também amamos as pessoas, né? De certa forma, perto ou longe, né? Muita gente aí tem parente que mora longe, não importa, outros moram perto, briga bastante, mas ama, né? E muitas das vezes você ama, mas infelizmente a palavra aqui está dizendo, né? Os irmãos dele já não gostavam dele, não amavam ele, odiavam ele. E quando ele contou isso aqui, isso colocando de pé, né? Tipo assim, já não gosto dele. E ainda vai ser maior do que eu, aí que eu não gosto mesmo. Né? E é triste isso, né? Mas enfim, louvado seja Deus, né?
Quem contenderá contra o escolhido de Deus? Os irmãos dele fez muita coisa. Jogou ele no poço, vendeu ele como escravo. Foi preso, né? Mas como ele carregava a presença do Senhor, ele sobressaiu em tudo. Então não adianta, né? Quem poderá contender contra o escolhido de Deus? Nem os pais dele. Muitos não entendem e nem vão entender. E nem é para entender também, né? Sendo bem clara. Muitos não entendem, muitos não vão entender o chamado que Deus tem na sua vida. E também não é para entender. E também não é para você desanimar. E também não é para você ficar pensando, nossa, da minha própria família não gosta de mim, me joga no poço, tenta me vender, tenta te expulsar. A palavra do Senhor já diz, seremos perseguidos. E veja bem, irmãos, a perseguição, ela não é dos que estão de fora, é dos que estão dentro mesmo. É dos que estão dentro. Quem está fora nem te conhece. A não ser quando você fizer sucesso, né? Que Deus soprar seu nome, você for reconhecido entre as nações, os de fora vão conhecer. Mas no máximo que eles poderão fazer é algum comentário, né, ruim na internet, alguma coisa assim que nem vai chegar a ter você, porque você não vai ter tempo para ficar lendo, né? Mas é os de perto mesmo. Já viu falar que prego, né, que aparece, ele é martelado? Verdade. Aquele prego ali na cadeira, quando ele sobe um pouquinho assim, ele é martelado para que ele volte para o lugar dele. Só que o que segura aquela cadeira ali é o prego bem martelado. Ok? Mas isso, o prego sabe o lugar dele, né? Ele está apenas sendo colocado no lugar dele. Mas, enfim, a história aqui é sobre José. E José foi martelado, foi jogado no poço, foi vendido, foi humilhado, foi preso. Mas isso foi no processo. Quando chegou o dia de cumprir a promessa de Deus na vida dele, ele foi exaltado. Por quê? O fim é melhor do que o começo. E o meio é onde você aprende, né? O meio é onde você aprende. O meio é o processo. Mas nós temos que aguentar, né? As perseguições, os levantes dos inimigos. Porque o final é melhor do que o começo. E resumindo aqui o texto, no final, o faraó teve um sonho, ele revelou o sonho, né? Das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, que uma era seca, outra é fartura. E ele conseguiu fazer o que tinha que ser feito, controlar a situação, né? Conseguiu administrar tudo que Deus colocou na mão dele e se tornou o quê? Governador. E quando ele se tornou governador, ele teve a chance de humilhar aqueles que o humilharam. Mas como uma pessoa de Deus que José era, né? Pessoa de Deus, ela se parece com Jesus Cristo. Não se parece com o cão, não, que fica descontando as coisas, que fica humilhando os outros, né? Pessoa de Deus, ela se parece com Deus, né? Não se parece com o cão. José foi lá e alimentou e trouxe para perto toda a sua família. E os perdoou, né? Que é o mais importante, é perdoar quem te fez mal. Perdoar quem te fez mal é melhor para você do que para o outro.